Experiência do Dr. Augusto Makengo, Mensagem do Senhor, para pastores, bispos e cristãos. Esta mensagem foi enviada ao Dr. Augusto Makengo, em 6 de maio de 2011. O Senhor me visitou logo pela manhã, quando cheguei ao escritório. Senti a presença dele, e uma mão veio sobre meus ombros e pude sentir um fogo sobre mim. E ouvi a voz do Senhor falar comigo, e ele começou a dizer: escreva e diga a eles, assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso aos pastores, evangelistas, bispos e outros servos, a minha ira consumirá vocês, e vocês não serão arrebatados, porque abandonaram meus caminhos e fizeram de mim as ovelhas, cristãos, sua propriedade pessoal e sua fonte de riqueza. Então eu, o Senhor, não levarei estes pastores, evangelistas e meus servos que se casaram com prosperidade em vez da mensagem de arrependimento, conversão, minha vinda é iminente arrebatamento. Os pastores se esqueceram de seu Deus e se gloriam no poder que eu, Deus, dou a eles, em vez de me dar toda a glória e honra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes governam por meio deles, e meu povo gosta que assim seja. E o que você fará no final disso? Jeremias 5:31. A igreja que dizem ser minha casa, se tornou um teatro de entretenimento tendo como autores os pastores, bispos e assistentes da igreja. Eles comem, bebem e comemoram em minha casa e na presença sem medo, tremor ou respeito por mim. Oh, minha glória deixou seus templos e minha presença deixou por muito tempo suas igrejas. Eles não serão arrebatados, se não chorarem e chorarem arrependidos para mim, seu Deus. Meus servos foram corrompidos com o mundo e agora estão fazendo planos para introduzir ainda mais profundamente as ideologias do mundo na igreja. Eles comemoram o Dia dos Namorados na igreja e comemoram o Dia Internacional dos Mentirosos na igreja e dizem no dia de luto: hoje é dia do funeral, portanto usemos a cor preta. Todos estão corrompidos. Os pastores, evangelistas e bispos profetizaram tempos de fartura, tempos de libertação e prosperidade, enquanto vem à terra calamidade, tormento terrível e destruição no mundo. Meus servos não ouvem mais de mim. Eles se corromperam com o mundo de tal maneira que deixaram meus caminhos. Não me procurem oração, jejum e meditação da minha palavra. Eles só fazem jejum e oração para me pedir dons de cura, milagres e profecias para seu próprio lucro. E dizem até: vou preparar uma mensagem para pregar. Vou preparar uma conferência. Estou tão ocupado com o aconselhamento dos fiéis. Devo cuidar dos fiéis e não tem tempo para mim, dono das ovelhas. Esses pastores não serão arrecadados, diz o Senhor dos Exércitos. Se vocês têm medo de mim, rasguem suas roupas, rasguem seus corações, suas mentes e com lágrimas de arrependimento. Quero um arrependimento nacional da igreja, lamentação e choro. Vestir a pó e chorar em arrependimento, caso contrário, você não irá comigo para os céus. Minhas ovelhas comem comida podre, e enfeitiçada das mensagens de prosperidade dos meus servos, e estes pastores estão investindo no futuro, com projetos de construção de igrejas e não sabem que todos esses projetos serão interrompidos com destruição repentina e calamidades. Depois que eu resgatar minha noiva desta terra, estes projetos de construção serão feitos em nada. São simplesmente investimentos vazios que não dão nada. Invista na pregação da verdadeira palavra de vida não adulterada. Pregue a prosperidade da alma e do espírito através do arrependimento e da vida eterna. Assim diz o Senhor, quanto amo a minha noiva, que me procura diariamente e teme o meu santo nome. O tempo acabou. O tempo acabou. Está chegando a hora em que levarei minha noiva comigo. Imediatamente após este acontecimento, desastres, calamidades e tormentos horríveis, como nunca havia sido na terra, destruirá vidas e almas de forma desastrosa. Quando o meu inimigo assumir, não haverá mais arrependimento, não há tempo para me procurar, porque não vou responder a nenhuma oração, a graça terá sido tomada e o meu Espírito Santo não estará mais na terra. O inimigo vai tomar o controle e você vai ranger os dentes e lamentar de coração, tormento e quebradidade. Quebre seus corações agora e faça-o derramar sangue para arrependimento. Arranque seus corações em arrependimento neste último segundo de tempo, caso contrário, uma ira horrível irá acontecer com você. Mas esta gente tem um coração revoltado e rebelde. Eles se revoltaram e se foram. Nem dizem eles em seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a primeira como a última, a seu tempo. Ele nos reserva semanas determinadas da colheita. As vossas iniquidades desviaram estas coisas, e os vossos pecados retiveram de vós os bens. Porque no meio do meu povo se acham homens perversos,
Armam ciladas, como quem arma ciladas. Eles armam uma armadilha, eles pegam homens. Como a gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano, por isso eles se engrandeceram e enriqueceram. Eles são gordos como cera, eles brilham sim, eles superam as ações dos ímpios, eles não julgam a causa dos órfãos, mas eles prosperam, e não julgam o direito do necessitado. Jeremias 5:24-28. Você não será arrebatado, não vou arrebatar aqueles que se casaram com televisão, filmes e entretenimento que ocupam a maior parte do seu tempo e você não tem tempo para mim, seu Deus e minha palavra. Não vou arrebatar cristãos que só vão a Deus na igreja aos domingos para apaziguar minha ira sobre suas vidas e pensam que é o Deus, não vejo e sabe. Aos domingos, eles só vão à igreja para exibir suas melhores roupas para a ocasião e bater papo com os amigos. Minha casa se tornou um clube de rede social. Eu, Jesus Cristo, teu Senhor, não arrebatarei aqueles que passaram horas e horas diante da TV ou novelas e outras coisas, porque se tornaram seus conselhos, as novelas e ensinamentos científicos em vez de ter o Espírito Santo como seu melhor amigo. Todo crente que se esqueceu de buscar o meu Espírito Santo e tem como melhor amigo a TV e outras ideologias científicas demoníacas ao invés da minha palavra será deixado para trás para enfrentar o anticristo e a marca da besta. Os demônios conseguiram se infiltrar no meio da igreja e a igreja hoje foi moldada no caráter de teologias demoníacas ensinadas, em vez da minha palavra e no caráter de mim, Cristo Senhor. Uma igreja como esta será deixada para trás. Aquelas que vivem a vida comercializando o corpo com desenhos de roupas indecentes, exibindo os seios e expondo o corpo, este é certamente o modelo do mundo. Esses cristãos dizem a mim, seu Deus, Deus, já te dei meu coração e basta. Quanto à parte externa de mim, deixe-me cuidar dela, vestindo-me como desejo. Saiba de verdade que eu já te deixei para viver e desfrutar com um casar você com uma sereia ou tritão. Você não sabe que eu sou um Deus pela qual muitos sonham que estão fazendo de sexo no sonho. Mas vocês estão realmente casados no mundo espiritual da água. Todo Senhor crente que fez de advertiu mim que o o seu casamento brinquedo e que diz em espiritual sua também mente, é causado Deus por não é tão ruim perucas, para não entender cílios e que vivemos produtos de hoje no beleza. século XXI e que no mundo vivemos assim. Nos tempos de Noé era menos ruim que hoje. Nos Imediatamente a tempos de presença Ló do era menos Senhor se ruim que hoje. retirou. E Portanto houve arrependa-se. silêncio. Caso contrário não Senti terás frio e o pó desculpa. facial em Não minha mão tomarei ficou aqueles que pesado compram, e eu o vendem e guardei. jogam no meu Quando dia saí santo de para a adoração, rua, estava domingo ou tremendo. sábado, Eu qualquer dia que disse, seus porque o líderes Senhor definiram está para me falando adorar, dessa deve maneira. ser apenas para Isso mim. Eu significa sou que seu o pó Senhor. facial é Este dia ruim, deve ser mas se não santificado apenas para mim. As pessoas não me respeitam, seu Senhor e Deus. Dizem-me e discutem com meus verdadeiros servos, isto é a lei, mas estamos no tempo da graça. Não pode seu Senhor ser respeitado e reverente? A graça significa ser desrespeito ao seu Deus? Você discute comigo mesmo em oração da mesma forma que você discutirá ao ver esta mensagem. Não levarei comigo os crentes mentirosos, orgulhosos, vaidos que têm como melhor amigo o mundo e se corrompe com o mundo. Eu, seu Senhor e Deus, ordenei em minha palavra que se separem deles e não tenham nada que ver com julgo desigual. Ler. 2 Coríntios 6:14-17. Não levarei comigo aqueles que aumentam suas palavras para a verdade e a realidade, calculadores de meus servos e pastores que verdadeiramente me servem e levam minha palavra. Porque aí daquele que adicionar e tirar da palavra da profecia da minha palavra. Essa é a minha posição, aceite e deixe, diz o Senhor. Eu, Yeshua Messias, seu Deus e outros, não há, prepare, chego logo. Continuação profunda revelação sobre a escada para a glória e a queda dos servos de Deus. Hoje, antes das orações da meia-noite com os guerreiros internacionais de oração, o Senhor me visitou e me levou para me mostrar as escadas da glória que levam ao glorioso palácio branco no topo da montanha, Monte Sião. Antes de alguém subir essas escadas, no lado esquerdo está uma longa fila de belas, atraentes e sedutoras jovens e mulheres atraindo servos de Deus subindo as escadas da glória. As escadas eram feitas de diamantes que tinham uma aquarela em azul e decorada com diamantes. As escadas tinham corrimãos no meio e do lado esquerdo estavam milhões de mulheres sedutoras e brilhantes fazendo tantos pastores caírem das escadas da glória para a desgraça. Do lado direito da escada da glória, estavam sentadas algumas pessoas que estavam verificando os atos e passos dos servos de Deus subindo as escadas. Esses do lado direito, eu sabia que eram filhos de Deus, ou acho anjos. E estavam sentados para ver como os servos de Deus chegariam ao palácio no alto da montanha.
Eu estava no sopé da montanha e observando de longe como os primeiros servos de Deus que nesta revelação pareciam grandes pastores na terra. Os primeiros subiram as escadas, mas seus olhos estavam olhando para jovens sedutoras e sedutoras à esquerda enquanto subiam as escadas e, de repente, este caiu bem no fundo e as sereias correram para pegá-lo e lidaram com ele por seus lado esquerdo. Essas senhoras brilhavam em impureza e mundanismo e estavam em constantes encantamentos para atrair qualquer um que subisse as escadas da glória para o Palácio Branco. Estes tinham muito poder para devorar os servos de Deus que aparentemente os olhariam com olhos lascivos ou lascivos. Então eu vi vários pastores tentando subir as escadas, mas seus olhos estavam olhando para a beleza das senhoras sereias que pareciam tão carentes e boas para os olhos olharem. E estas também caíram das escadas da glória e as senhoras as pegaram e lidou com eles em todos os tipos de impurezas e pecados. Enquanto eu assistia ao desenrolar dessa cena, fiquei com raiva em meu espírito e decidi desafiar as jovens e chegar ao topo da escada para entrar nas dependências do Palácio Branco. Eu sabia em mim que se eu falhasse, também falharia no mundo físico. Eu também sabia que muito estava em jogo aqui, mas enquanto eu estava com raiva no espírito, minha carne desejava olhar para essas mulheres sedutoras e, no entanto, decidi vencê-las. Depois de ver tantos servos de Deus não conseguirem subir as escadas, chegou a minha vez de subir. Eu fui escadas nas escadas para subir. As do lado direito me olhavam atentamente e esperavam por mim e as sereias do lado esquerdo estavam em intensos encantamentos contra mim. Subi as escadas até o terceiro degrau sem segurar no corrimão da escada quando de repente, meu pé esquerdo escorregou para trás no segundo degrau e eu estava quase caindo no chão. Segurei logo no corrimão da escada e agarrei com firmeza e respirou fundo e percebeu agora que não era tão fácil subir aquelas escadas sem a ajuda dos corrimãos. Quando isso aconteceu, a mulher do lado direito disse: "Veja, sabemos que você é um pastor e o conhecemos muito bem. Eu te vi do fundo e você ignorou orar muito bem antes de subir as escadas da glória. Por favor, sempre ore muito bem antes de subir essas escadas porque essas senhoras que você vê no lado esquerdo, são muitos milhões de sereias seduzindo tantos servos de Deus e reclamando-os de volta." "Isso é recuperação", disse ela. A mulher também repetiu: "Para subir essas escadas, você realmente precisa de orações sérias e não ignore o fato de que essas senhoras são muito sedutoras e podem facilmente fazer você cair." Quando ouvi isso, percebi que precisava subir as escadas da glória, segurando rápido e agarrado nos corrimãos, o único suporte que eu tinha, e andar. Comecei a dar passos firmes e, a cada vez, coloquei minhas mãos à frente do corrimão da escada antes de dar o passo à frente. Subi, subi, subi e subi as escadas da glória até o fim. Quando cheguei ao final, respirei fundo e proclamei vitória sobre as sereias e as damas do mal e todos do lado direito ficaram surpresos por eu ter conseguido. Eu mesmo estava tão emocionado, maravilhado e ainda com plena certeza de como foi difícil e difícil. Cheguei ao topo e agora tive acesso ao Palácio do Tempo que acredito ser o cume do Monte Sião da Glória. As senhoras do lado esquerdo ficaram muito desapontadas por eu ter subido as escadas sem cair para trás como todos aqueles pastores que conseguiram atrair e seduzir para o mundanismo. Então, no topo, eu estava pensando: uau! Com que facilidade esses pastores caem até eu quase caí. Acordei tremendo e tremendo tanto que mal consegui chegar ao topo com a ajuda dos trilhos da escada e o Espírito Santo deu interpretação profunda abaixo enquanto orava com a equipe de oração. Significado espiritual do sonho revelacional profundo, escadas da glória. Esta é a estrada do destino para a eternidade. Esta é a estrada da santidade do Senhor na qual todo servo de Deus deve andar para poder acessar o palácio do Senhor no topo do Monte Sião. Corrimão no meio da escada da glória, simbolizam a âncora, único suporte. O Senhor é a minha força e o meu refúgio e o meu socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Este é o próprio Senhor. Este é o Espírito Santo de Deus que ajuda a usar em todas as enfermidades. Palácio Branco, este é o palácio do Senhor. Esta é a realização final da glória quando superamos os obstáculos da vida. Damas sedutoras do lado esquerdo, estas senhoras representam as coisas do mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Eles eram tão atraentes e sedutores para os pastores que eles prestavam muita atenção neles. Eles eram muito bonitos de se ver e é por isso que os pastores caíram da glória na grama. Estes são os pecados sexuais, desejos sexuais, luxúria e amor ao dinheiro e o prazer desta vida. Pessoas do lado direito da escada da glória, estes até eu percebi que eram filhos de Deus. Estes são os anjos de Deus que verificam,
Observam e registram tudo o que acontece na face da terra aos servos e filhos de Deus subindo a escadaria da glória. Eles nos certificam e nos alertam e nos dizem o que fazer. Essas pessoas em particular estavam preocupadas comigo e queriam que eu tivesse sucesso e ficaram aliviadas e felizes quando cheguei ao topo. Pastores subindo as escadas, são os servos de Deus, filhos de Deus em direção ao céu, mas sendo seduzidos pelas coisas do mundo e pelos cuidados desta vida. Em vez de olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, olham e prestam atenção às coisas do mundo e ao seu poder de sedução. Reclamações: estas são as vidas passadas. Esses são os membros em guerra em nossa carne, nos seduzindo a voltar para as coisas do mundo. Escrituras, 1 João 2:14 a 16:14. Eu vos escrevi, pais, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, rapazes, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o iníquo. 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 Cor 10 e 12. Portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Pi 4:2. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pi 4:3. Pois o tempo passado de nossa vida pode nos bastar para termos feito a vontade dos gentios, quando andávamos em lascívia, concupiscência, excesso de vinho, orgias, banquetes e idolatrias abomináveis. Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, porque então eu deveria pensar em um empregado. Irmãos, o Senhor está chamando o mundo e a igreja para acordar, porque a qualquer momento acontecerá o arrebatamento. Prepare-se para a vinda do Senhor em absoluta santidade e justiça. Seu irmão no serviço do Mestre e Comandante Supremo do Senhor Jesus Cristo. A cor da igreja: arrependa-se e volte ao Senhor e à intimidade com o Espírito Santo. Ele vai listá-lo novamente como a Virgem sábia se você se arrepender. Reviva o fogo do seu coração e busque ao Senhor. Preparai o caminho do Senhor em toda pureza, justiça e santidade. Continuação. Augusto Makengo, Laços de Alma. Quando eu estava prestes a completar 20 anos, era professor de inglês em uma escola particular onde dava 6 turmas diferentes, e em cada aula, eu tinha uma namorada. Isso significa que tive 12 namoradas fora da escola. Por causa da perversão sexual e impureza, tornei-me uma morada de vários espíritos demoníacos e pássaros odiosos. Lembro que depois que me entreguei a Cristo e comecei a buscar a libertação, o Senhor me mostrou uma visão. Na visão, vi uma cama onde estava deitado com uma namorada e ao redor da cama vários demônios dançando, e quando terminei a atividade, eles se redobraram em 2 a 2. Eles pareciam ter 20 anos e se tornaram um par de 40 demônios. 20 deles entraram na minha vida e outros 20 na garota que estava comigo. Então eu vi Apocalipse 18, 2 a 3, que diz: com uma voz forte ele gritou: caiu. Caída está a Babilônia, a grande. Ela se tornou morada de demônios e antro de todo espírito maligno, antro de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam o vinho enlouquecedor de seus adultérios. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com seus luxos excessivos. Como você pode ver, estabeleci vários laços de alma com meninas que contaminei muitas com dragões e serpentes e pássaros detestáveis. Irmãos, quando vocês dormem com uma mulher, vocês se tornam uma jaula de maldade e impureza ao beber o vinho da impureza sexual. Meninas ou meninos que andam por aí se metendo na impureza estão seriamente fazendo o evangelismo do diabo. Irmão Mandla 1 Coríntios 6 e 15 a 19. Sublinhando: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Devo então tomar os membros de Cristo e torná-los membros de uma prostituta? Deus me livre. Sublinhado que: não sabeis que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo? Pois dois, diz ele, serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito. Sublinhado: fuja da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é sem o corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Sublinhado que: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de Deus, e não sois de vós mesmos. Sublinhado: não apenas com prostitutas, costumamos dizer que construímos relacionamentos quando namoramos pessoas por perto, com encontros sexuais no local e todos os imorais. Questão de namorado e namorada é pecado quando o assunto é sexo e fantasias,
Eu sou o pastor Edivaldo, ore comigo. Aceite Jesus, escape do inferno. Senhor Deus, venho aqui diante de ti, dizer que aprendi em tua palavra que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Senhor Jesus, não quero seguir um caminho, mas sim seguir o caminho da verdade. Senhor Jesus Cristo, perdoe meus pecados, perdoe as minhas falhas, meus erros, e confesso que daqui para frente querei andar em novidade de vida, procurando fazer o que te agrada em obediência à tua palavra, principalmente amando a Deus acima de todas as coisas e a meu próximo como a mim mesmo. Senhor Jesus Cristo, eu digo em voz alta agora: eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Faça de mim como tu queres. Eu me entrego por completo ao Senhor. Tira de mim o que não te agrada. Eu quero ser a tua morada. Vem me envolver com teu poder, pois sem ti não sei viver. Amém. Graças a Deus. Se você fez esta oração, deixe seu nome e da sua família e nós iremos colocar seu nome na caixinha de oração. Você agora está debaixo da cobertura de nossas orações.